espírito, alma e corpo. Nós estamos aqui nesse tempo, em uma jornada, aguardando principalmente o quê? Diga assim: a volta de Jesus. A Bíblia fala que esse tempo é um tempo onde a gente deve conservar irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Pode ser. Espírito, alma e corpo fala da integralidade do ser humano. Amém? Amém. Sabe, fala de edificarmos. Jesus vai buscar exatamente esse tipo de homem. Aquele homem que tratou cada área da vida dele, que aperfeiçoou cada área da vida dele, que alinhou cada área, não apenas o espiritual. A gente sabe que o espiritual é o mais importante, todos nós somos seres espirituais, portanto somos eternos no nosso espírito, mas a nossa alma é muito importante também, e a nossa carne é muito importante também. É por isso que Deus nos deu essa direção, essa estratégia, esse tema, de nós estarmos trabalhando a integralidade completa, sabe, o crescimento integral de cada área das nossas vidas. Não adianta você estar bem no seu corpo, numa academia, se exercitando ali, sendo que na alma você está doente, ou no seu espírito você está completamente desalinhado dos princípios, do propósito de Deus. Quantos estão conosco? Portanto, nessa noite nós vamos começar a falar principalmente sobre a área emocional, que tem muito a ver com a alma, os sentimentos, e como esse tema é importante. E eu peço para que você abra o seu coração, esteja atento, se conecte com aquilo que Deus vai fazer, com aquilo que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar, amém? E Deus nos presenteou, hoje, com um palestrante que tem uma relevância muito grande aqui no Brasil, nesta área. Eu estava conversando um pouco com o Dr. Pedro Onari, ele compartilhando comigo da vida desse homem. Vocês têm uma ideia, ele é formado em medicina. Ele falou que ele participou do grupo, dos primeiros grupos, pelo que eu entendi, as primeiras equipes sobre cirurgia bariátrica no Brasil. Ele estava lá presente. Ele se especializou nesta área cirúrgica, ele é um cirurgião especializado, mas fora isso, ele também é psiquiatra, e fora isso ele também é psicoterapeuta, trabalha com esta área. E ele falou para mim que com tudo isso, no ano 2000, ele falou: Deus me chamou para o ministério. Amém. Ele falou: e eu ouvi a voz de Deus, e eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, para que Ele cumprisse na minha vida aquilo que Ele queria. Se arrependeu? Não. Sabe, então, eu recebi aqui algumas coisas a respeito da vida do Dr. Pedro. O Pedro Onori, ele é cristão, antes de eu chamá-lo. Ele é médico formado pela Universidade de São Paulo em 1989. Ele tem pós-graduação em psiquiatria, psicanálise, medicina geral e comunitária. É o criador, isso eu achei tremendo, é o criador da psicanálise cristã e fundador do Instituto Onari, onde ministra o curso de formação em psicanálise cristã e de pós-graduação em psicanálise e espiritualidade. Ele atua desde 1993 na terapia individual e de casais, com mais de 5.000 famílias restauradas. Fala a pessoa que está do teu lado aí. Fala a pessoa que está do teu lado aqui. Essa noite, ela tem esperança para você. Atualmente está em fase de lançamento do seu primeiro livro, Psicanálise Cristã Aplicada na Família. É casado com Midori há 33 anos e pai de 4 filhas. Eu quero convidar então, depois eu pedir para ele apresentar a esposa, a filha, tem mais uma irmã que está com ele. Vamos receber uma salva de palmas, doutor Pedro Onari, um irmão querido. Quero convidar o apóstolo, não é apóstolo, mas meu irmão, vou olhar aqui na vida do Pedro. E o mais importante de tudo, você conversa um pouco com ele, você vê que ele é cheio do Espírito Santo. Fala de Deus, assim o olho dele brilha, sabe, a boca espuma. É maravilhoso, quando a gente vê pessoas assim, que com todos esses acessos que ele tem,
e ele tem um coração completamente disponível nas mãos de Deus, uma vida para servir no reino. Que alegria, que prazer, que honra. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui ministrando ao coração dos nossos homens aqui, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos fazer irmãos, em nome de Jesus, convidar Jesus para uma vida do nosso irmão Pedro. Vou deixar o doutor de lado, vamos chamar nosso irmão Pedro. Né? Diante de Jesus nós somos todos iguais. Amém. Pai, em nome de Jesus, toma aqui a vida do teu servo. Nós abençoamos. Usa, meu Pai, nessa noite como canal, como vaso, como instrumento. Que a tua mão Usa, meu Pai, abençoadora, Senhor, como o Senhor usou a vida de Moisés, a vida de Paulo, a sabedoria humana de ti, meu Deus, o Senhor usou para tocar a vida das pessoas. Por isso, usa nessa noite teu filho, nosso amado doutor Pedro. Pai, teu filho que se preparou, que o Senhor, ó Deus, trouxe nessa noite aqui com um propósito. Sabemos, Pai, que é o Senhor quem faz, mas o Senhor usa a vida de homens. Usa o teu filho agora. Nós o abençoamos. Nosso amado irmão, doutor Pedro, seja abençoado no Senhor. Nós recebemos nessa noite um profeta de Deus. Falará da boca do Pai aos nossos corações, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quando digam amém, amém. Amém. Poderosamente. Amém. Sinta-se à vontade, viu? Está na casa do Pai. Uma hora. Boa noite, igreja, graça e paz. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus imensamente por estar aqui na casa do nosso Pai e agradecer o convite, né, do Bispo Milton, que nos cedeu aqui o púlpito, do apóstolo Everaldo, do pastor Rogério, da pastora Rosângela, que é minha aluna, né, de psicanálise cristã. E a vocês, né, que disponibilizaram esse tempo precioso na vida de vocês, que vocês fizeram uma escolha de estar aqui essa noite com a gente. E foi dito uma coisa muito importante, né? Quando eu estava sentado ali, eu li aqui o homem completo, né? Então, você pode pôr o primeiro slide aí? Ou o segundo slide. O homem completo. Aí me lembrou de Gênesis capítulo 2, onde Deus achou melhor que o homem não ficasse só. E por isso lá no verso 18, ele fala, né, que vai fazer uma companheira, uma pessoa para ajudá-lo. Isso é uma coisa muito importante e que transformou, sem dúvida nenhuma, a minha vida. Então, viver só é muito chato, né? Então, quantos de vocês aqui são casados, gente? Amém! Oh, glória a Deus! Quem não é casado, então? Porque a maior parte aqui são todos casados, né? Olha aí, gente, todo mundo é casado? Que maravilha! Então, é no coração de vocês que eu quero que o Espírito Santo de Deus toque o coração. Porque, como todo crente fala, o primeiro ministério é a família. Não adianta nada eu ir para a igreja, sentar no banco da igreja e não conseguir amar uma pessoa só, que é a pessoa que eu escolhi como a minha parceira, a minha cuidadora. E quero inverter, né? Trouxe várias passagens aqui, mas aí eu vou falar exatamente sobre, ali falou Efésios 4, Efésios 5 e também Gênesis 2, diz exatamente isso. Por essa razão, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, quando aqui fala o homem completo, sem dúvida nenhuma, eu não chegaria onde eu me sinto hoje, completo com Deus, completo com os ensinamentos de Jesus, se realmente não tivesse aqui a Midori. Pode levantar? Essa é minha esposa. E também não me sentiria completo sem as minhas 4 filhas. Sem dúvida nenhuma, a Kaori está aqui, é a mais velha. Pode levantar um pouquinho também. E hoje posso dizer que nessa trajetória do ano 2000 para cá, posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, nessa noite eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, como o casamento transformou a minha vida. E aí, no verso 32 de Efésios 5, ele escreve assim: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto,
cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Aí quero lembrar 2 mandamentos que são as coisas mais importantes que Jesus deixou para nós, que substitui toda a lei, que está lá em Marcos capítulo 12, no verso 30 a 34. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. E este, inclusive, lá para frente vai dizer, é mais importante do que todos os sacrifícios e oferta. Ou seja, não adianta eu vir para a igreja, eu dar o dízimo, fazer oferta, fazer todos os rituais, se eu não conseguir amar a minha companheira. E nos dias de hoje, gente, o que eu mais atendo são pessoas em conflito na relação conjugal. Os casamentos hoje, como diz Bauman, fala que as relações estão fluídicas. As pessoas estão cancelando o casamento. O divórcio, um número assustador, cresceu muito depois da pandemia. E as pessoas hoje não estão se escutando, gente. Não estão se relacionando. Se na época de Jesus falava sobre adultério, hoje os homens estão adulterando com as redes sociais, com a internet, com a pornografia, com masturbação. Muitas vezes as pessoas estão perdendo interesse numa vida conjugal, numa vida sexual, e muitas vezes fala até que não tem problema, porque perdeu-se o interesse. Então as pessoas, na verdade, não estão, aliás, estão tendo muitos problemas no campo afetivo familiar. E o que mais entristece é que as pessoas não estão conseguindo amar uma só pessoa. E creia, sonda o seu coração nessa noite, e como você poderá se tornar um homem completo. Como se diz, a gente busca Deus, mas para chegar até Ele, o principal caminho que Jesus nos disse o que quer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, vou contar um pouquinho a minha história. Nossa, aumentou bem esse slide aqui, né? Então, tá aqui, ó. Eu costumo dividir uma coisa assim. Nós fomos educados, gente, no mundo natural. Por mais eu vim de uma família católica, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi o Padre Caetano na minha infância, eu fiz catecismo. A minha família, minhas irmãs, são católicas praticantes, vão para a igreja, rezam o terço, fazem todos os rituais católicos. Então eu nasci num berço cristão, mas eu, durante muitos anos, ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. Assim como muitas pessoas aqui ouvem falar de Jesus, mas não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo. E como o nosso Deus é um Deus vivo, então Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Quem crê nisso? Amém. Ótimo. Agora, como é que nós vamos viver o reino de Deus na terra? O grande inimigo que nós encontramos para a gente chegar nesse reino de Deus, e na verdade, durante muito tempo, eu passei em várias religiões, saí do catolicismo, fui para o kardecismo, fui para o Seixonoye, fui no budismo, fui para um monte de lugar para encontrar esse Deus. Fui numa igreja protestante, aprendi muito a Bíblia lá, mas não conhecia o quê? Jesus. Conhecia de ouvir falar, mas vivia perturbado, vivia ansioso, vivia angustiado, vivia brigando dentro da minha família. Vocês têm uma ideia? Ali conheceu o coronel Salles, que está aí. Ele conhece o coronel Libanori, que foi um colega de turma meu. Se você perguntar para o Libanori, como ele mandou uma mensagem, nossa, o doutor Pedro é gente boa, um homem de Deus, acolhia todo mundo aqui no Hospital das Clínicas, ajudava muitas pessoas, colocava muitas pessoas para serem operadas lá. E junto com o Libanori, eu operei mais de 3.800 vesículas no grupo de laparoscopia do HC. Porém, as pessoas me viam um homem de Deus,
Agora pergunta para ela como eu era. Pergunta para minha filha como eu era durante muitos anos da minha vida, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo fazendo todos os rituais, dando dízimo, fazendo caridade, porque o catecismo dizia, fora da caridade não há salvação. Mas vamos lá, assim, se você perguntar para ela como é que era briga dia sim e outro também. Vou dizer uma coisa para você, durante muitos anos, né, eu representava um papel muito bom na sociedade, dentro das igrejas, né, dentro dos locais sociais. Ele era o médico que ajudava todo mundo. Mas se você olhar para minha esposa, nós éramos infelizes. E Jesus diz assim: não procure fora o que está dentro de você. Eu procurei nos templos, procurei na minha profissão. Então, quem viu lá o meu currículo, tinha mais de 11 pós-graduação, gente. Fui procurar encontrar paz dentro da ciência. Então fui estudar homeopatia, acupuntura, tudo que pudesse ajudar o ser humano. Apliquei isso com maestria, ajudei muita gente, mas eu não tinha o que vocês conhecem pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Eu não tinha paz, não tinha mansidão, não tinha domínio próprio. Qualquer coisa já me deixava angustiado, nervoso, perturbado. Ou seja, se você olhar Gálatas 5, ora eu estava amando, ora eu estava frustrado, estava com raiva, estava brigando. Ora eu tinha domínio próprio. Surgia um imprevisto, o que acontecia comigo? Cara, parecia um papel. Tinha muitas coisas, até conto, muito engraçado, né? Eu tenho dificuldade de falar inglês até hoje. E uma vez eu comprei um computador na internet, quando começou a pandemia. Eu era tão perturbado, gente, que eu tinha problema com a internet. Eu comprei um computador, o computador chegou com um problema de som, não dava som, então eu não conseguia dar aula. A hora que eu liguei o computador, vi que eu comprei errado, o que aconteceu comigo? E essa menina aqui, calma, pai, fica tranquila. Você liga na Amazon, amanhã mesmo você devolve, não tem garantia de 7 dias. Eu era tão ansioso, gente, que eu já fui enganado muitas vezes. O que aconteceu comigo? Não dormi aquela noite. No dia seguinte, eu pedi para ela ligar para um técnico que eu contratei, e ela ficou o dia inteiro lá, vendo se o computador tinha conserto ou não. E até que meia-noite, ela descobriu que o computador estava com problema. Eu fiquei o dia inteiro assim, extremamente ansioso, angustiado, andava um lado para o outro. Naquele dia, eu fiz o almoço, lavei a louça do almoço, fiz o café da tarde, lavei a louça do café da tarde, eu fiz a janta e estava tão molhado, não conseguia ficar parado, gente. Uma coisa, uma insegurança, um medo de ter sido enganado, de ter sido, enfim, de novo enganado, porque eu já fui enganado várias vezes. Aquele cara que de repente era cirurgião, era seguro, dava resposta, vamos cortar, tomava tiro, facada, atendia os policiais baleados lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, vamos cortar, tá. Bastou um computador bichado, o que aconteceu comigo? Então, de repente, as pessoas que me viam lá operando, fazendo, tinha coisas, campos da minha vida, que eu era extremamente o quê? Inseguro. Então, se vocês olharem, com certeza a vida de vocês não é diferente. Você pode ser um ótimo pastor, um ótimo missionário, um ótimo diácono, presbítero, um ótimo profissional. De repente, vem uma marolinha, o que acontece com você? Você fica nervoso, ansioso, e se fosse só com você, tá tudo certo. Mas sobe para quem? Olha para a cara dela. Sobe para quem? Para as minhas filhas. E se hoje eu tenho uma empresa, sobrava para quem? Para os funcionários. Sobrava para todo mundo. E quanto mais poder você tem, mais arrogante você fica, mais orgulhoso você fica, mais você culpa o mundo. Olha só, essa empresa não presta.
fica ruminando, fica brigando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Antes de conhecer Jesus, viver Jesus, eu passava a minha vida perdendo tempo. Quanto tempo eu perdia? Se alguém me caluniasse, falava mal de mim, Jesus nos ensina a fazer o quê? Ame o seu inimigo. Se alguém te bater numa face, dê outro. Cara, eu era médico. Imagina que se alguém falasse mal de mim, o que eu fazia? Usava o dom da palavra, do que eu hoje, muitas vezes eu uso, né? E faço questão de usar, para dar vida às pessoas. Eu fazia questão de humilhar, de bater, de dar o troco. Por quê? Porque eu me sentia injustiçado. A justiça não era de Deus. A justiça era de quem? Da minha pessoa. Passei, olha, vamos dizer assim, vocês estão aqui, quantos conhecem o meu canal na internet aí? Muita gente. Hoje a gente está chegando aí quase 700 a 800 mil pessoas, seguidores no canal, onde eu fico lendo a Bíblia toda quarta-feira. Mas eu era um cara, gente, que não conseguia me relacionar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quanto tempo eu acho que estou vivendo o reino de Deus que eu quero falar com vocês? Quanto tempo eu acredito que eu tenho uma paz que transcende qualquer compreensão que eu tinha anteriormente? Uma paz que o dinheiro não me deu. Uma paz que eu acreditava que eu casasse com uma japonesa, tivesse filha, tivesse dinheiro, tivesse carro importado, morasse numa cobertura com piscina, casa na praia, viajando pelo Brasil. Tudo isso eu fiz. Mas eu não tinha alegria, não tinha paz, não tinha domínio próprio, não tinha fruto do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse canal começou a crescer faz 2 anos. Oi? Faz 2 anos. E sabe o que aconteceu há 2 anos? Oi? Virou a chave na minha cabeça. É sobre essa chave que eu quero falar na noite de vocês, no dia de hoje. Por quê? Eu buscava fora, transformando a vida fora, buscando dinheiro, status, poder, um monte de coisa, gente. Convencimento das pessoas, e nada acontecia na minha vida. Eu só era um cara que perdia tempo. Estava conversando com o pessoal aqui. Até a última eleição, eu era militante político, sem ser político. E não é porque Deus não falava no meu coração. Deus fala com a gente sim, não uma voz assim, mas vem um pensamento, deixa disso, não vai brigar. Mas eu não conseguia parar de brigar. Eu simplesmente fui em todas essas passeatas, fui lá, querendo mudar. E Deus falou, cara, você não é político, vai e fala sobre o reino de Deus, e de pregar o evangelho. Que pregar o evangelho? Nada, eu queria pregar na cara das pessoas. Mas as coisas foram acontecendo na minha vida que eu comecei a ver que a gente não é nada. Não é nada no que os pastores dizem. Nós somos marionete. Nós vivemos uma briga espiritual de principados, potestades, que influenciam profundamente a nossa vida. Por mais que Deus começou a falar comigo, eu fiquei louco, gente. Por isso que eu fui parar no kardecismo. Eu comecei a ouvir vozes mesmo, como se fosse esquizofrênico. Mas eram vozes assertivas, lá em 93. Tanto é que depois eu fui buscar resposta para isso. Mas eram vozes proféticas, eram vozes que falavam e aconteciam. Então não era voz de doido. Por outro lado, claro, eu fui entender e buscar respostas para a minha vida, porque eu estava num sofrimento muito grande. Aí o que aconteceu? Eu não queria largar o osso, gente. Eu queria continuar sendo médico, eu queria, tendo o poder de Deus falar as coisas para mim, me achar, eu vou falar assim, me achar o gostosão. Deus falava, tá vendo? Usava isso, um dom de Deus, para orgulho próprio. Sabe o que aconteceu comigo? Perdi tudo, perdi emprego, Isso eu conto no meu canal. Mas qual é a importância de tudo isso? Então eu coloquei algumas coisas aqui,
eu vivia, é que aqui saiu meio trocado, tá certo? Eu costumo colocar aqui, para vocês entenderem, a gente vive no mundo natural aqui. Onde eu nasci, fui educado por meu pai, minha mãe, eu me casei, tive filhos. Aprendi a dar valor do quê? Naquilo que os olhos enxergam. Valor nos estudos, porque a minha mãe falava, vai estudar, vai ser alguém na vida, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser não sei o que, todo oriental é assim, né? Antigamente, inclusive, o pessoal fala, elimine um japonês aí para você pegar o lugar dele dentro do vestibular. E meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, então, o meu irmão que pagava meus estudos, a minha irmã, que era cabeleireira, se uniram e falaram, olha, eu vou pagar 1 ano de cursinho para vocês. Ou você entra numa faculdade pública, ou você vai se virar e vai trabalhar. Naquele momento, eu botei um propósito na minha vida. Então, essa palavra propósito, que eu coloquei aqui, é muito importante. Então, uma das coisas para a gente ser um homem completo, eu quero começar com a palavra propósito. E começou com um propósito lá na minha juventude. A palavra propósito me lembra assim, eu quero chegar lá, eu quero chegar até tal lugar. E o que eu preciso para chegar até tal lugar? Na minha juventude, eu coloquei na minha cabeça que ia ser médico. Aí eu coloquei aqui a palavra para você, ali em branco, propósito, fazer escolhas. Naquele momento, com 17, 18 anos, meus amigos me chamavam para jogar bola, sair para noitada, beber. Eu ia para o interior, porque meus amigos estavam lá, todos bebiam, enchiam a cara. E o ano que meu irmão chegou e falou assim, olha, você tem uma escolha. Ou você entra numa faculdade pública que ninguém vai pagar para você, ou você vai trabalhar. Eu, sem saber da palavra propósito, o que eu fiz? Eu fiz a minha escolha. Eu passei 2 anos fazendo cursinho, porque eu vinha de uma escola pública, estudava ali, não sabia absolutamente nada. Ainda no canal eu falo, eu tenho déficit de atenção, tinha dificuldade de focar a atenção. Se eu ficasse sentado aí para ouvir alguém, ele começava a falar 5 minutos, eu estava assim. Até hoje, gente, muitas vezes eu vou em congresso de psiquiatria, os caras começam a falar lá, 5 minutos, tô... Aí, essa daqui precisa dar uma cotovelada, ou acorda aí, cara, você está incomodando todo mundo, por conta do déficit de atenção. Mas eu botei um propósito, com déficit de atenção, sem déficit de atenção, tive uma mãe que me ajudou, me acordava às 6 horas da manhã, ia dormir meia-noite, fazia café da manhã, almoço, jantar, foi uma bênção na minha vida. Mas a palavra propósito, gente, põe uma coisa na vida de vocês. Vocês querem um homem completo? Guardem essa palavra para vocês, de uma maneira que todo dia da sua vida, você é obrigado a fazer escolhas da sua vida. Desde o seu campo profissional. Escolha, que eu vou falar daqui a pouco, que mudou a minha vida. Quando entendi que Jesus Cristo estava pregando o reino de Deus, que Ele fala sobre uma paz que todo mundo pode viver, que eu acredito que todos os apóstolos, todos os discípulos que foram assassinados, deram a vida pessoal deles pelo reino de Deus. Ou seja, essas pessoas conseguiram encontrar uma coisa que eu falo, cara, porque tanta gente foi crucificado de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para cima, foi degolado, foi esfaqueado, foi enforcado, enfim, foi jogado aos leões. Milhares e milhares de pessoas doaram a sua vida. E não foi à toa. Foi para que a gente olhasse para trás o que é que esses caras encontraram aqui vivendo, porque eles olharam para Jesus e acreditaram profundamente naquilo que ele estava dizendo. E o que ele disse profundamente? Marcos capítulo 16, ele diz assim: aqueles que crerem na ressurreição, que eu fui e voltei, estou aqui jantando com vocês. Vocês aí não acreditaram não, mas se vocês acreditassem na ressurreição, vocês expulsarão demônios, curarão enfermidades e terão vida eterna. Vocês acreditam que Paulo
chegou nesse lugar? E Paulo fala assim: seja imitadores de mim. Quando eu leio esse versículo, ele falando isso, eu falo: cara, eu quero olhar para Paulo, esse cara é tão maluco quanto eu, né? Jogava pedra em todo mundo, queria pegar todo mundo, saía perseguindo todo mundo, doutor da lei, vamos dizer assim, era um cientista da época. Eu falei: cara, eu também sou assim, vivo jogando pedra na cabeça dos outros. Cara, mas alguma coisa esse cara encontrou, e ele encontrou essa paz. Então as cartas de Paulo, você quer um conselho de Paulo? Leia Paulo todo dia. Você quer um conselho de Jesus? Leia o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João. E vai lá, o que Jesus tem para mim hoje em dia? O que é que você crê? Então está aqui, ó, crenças. Nós, seres humanos que vivemos no plano natural, estamos cheios de crenças limitantes. As nossas crenças nos limitam e nos impossibilitam de sermos um homem completo. O que é ser um homem completo? É aquilo que Jesus disse: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua psique, de todo o seu intelecto, de todo o seu entendimento. Então está lá, e de todas as suas forças. Então use todas as forças, foi o que o louvor disse hoje. Trabalhe incessantemente para você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E outra coisa que é tão importante quanto esse primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. E aí no verso 34 de Marcos 12 está escrito assim: Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Quando o cidadão disse, olha, repita aí. Segundo, o verso 33, a pessoa disse assim: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Tem muita gente que vem para a igreja, vai para a missão, ajuda o próximo, dá o dízimo, blá 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 blá, mas não consegue se relacionar dentro da própria família. Aí Jesus disse, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: cara, você aí, ó, você não está longe do reino de Deus. Portanto, se eu começo a olhar para a Bíblia, eu falo assim: cara, esses caras entenderam a mensagem. E o que é que Deus me deu para poder entrar nesse reino de Deus e me sentir completo? É bom que o homem não fique só. Vou trazer uma pessoa para cuidar. Então, tem um propósito, gente. Claro, Paulo vai dizer assim: não é todo mundo que tem necessidade de casar, né? Eu aconselho você, não se case porque é problema. Eu preciso que você fique igual a mim, que vai dar treta. E dá muita treta, gente, dá muita briga, porque quem é casado sabe disso. E não adianta ser hipócrita, não. Não adianta ir para a igreja e falar: está tudo certo meu casamento, que não está. Então, Efésios capítulo 4 vai dizer ainda: vai, confesse seus pecados, seus problemas uns aos outros. E no último verso lá, no verso 26 de Efésios 4 que estava aqui, está escrito assim: e que o sol não se ponha com a ira no seu coração. Aonde eu ficava mais irado? Nos meus relacionamentos, seja no trabalho, seja com os líderes religiosos que muitas vezes me desprezavam. Eu ficava magoado com o líder e falava: vou mudar de igreja. O cara não quer falar comigo. Está cheio de gente que fala assim, fica magoado, gente, nem sabe que todo mundo tem problema. E muitas vezes a pessoa muda de igreja, mas não muda seu entendimento, que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sai brigado para a igreja porque ficou magoado. E aí vem sim, por que é bom se separar? Porque é o principal lugar para que eu possa aprender o que Jesus quer nos transmitir, que é aprender a amar. Por quê? Eu encontrei uma pessoa que aguentou pancada. Aguentou toda a minha neurose, que eu costumo dizer assim, toda a minha maluquice. Por mais que eu batesse, ela continuava lá. Ela continuava lá. A gente brigava num dia, mas no dia seguinte tá bom, vamos conversar.
Pode olhar, não sai daqui, homens. Olha na cara da sua esposa. Por mais que ela tenha TPM, que a mulher cicla mesmo, é bom vocês saberem. Isso não é espiritual, que a mulher parece vir um demônio quando está na TPM. Opa, peraí, foi pego aí. Que nem Saul, né? Parece que baixou lá o negócio nele lá. Deus permitiu. Uma vez por mês o negócio vira. É bom vocês saberem, gente. Eu costumo dizer assim, Jesus, hormônio, não conhece Jesus Cristo. Então, o dia que a mulher está naqueles dias, gente, você dá um tempo, olha lá, joinha para ela, ó, tudo bem aí? Você está cheio de mulher aqui também. Dá um joinha para o seu marido, não vou te agredir hoje, só por hoje. Aí o maridão chega aí, ó, eu tenho que aprender a amar essa mulher, porque ela é minha cuidadora. Entende? Então, se você quer ser um homem completo, gente, né? E começa a olhar, porque a Bíblia é um livro de princípios. Aí eu vou dizer uma coisa que é muito interessante para vocês. Eu disse que eu estudo ciência. Quando eu montei a psicanálise cristã, você está pervertendo. Jesus Cristo não é ciência. Vou te processar, vou te não sei o quê. E creia, gente, estou sendo perseguido até hoje. Já até tomei processo, tanto é que eu sou graduado em medicina. Sou graduado em medicina, mas eu prefiro que vocês me chamem de psicanalista cristão. Eu prefiro 1000 vezes falar de Jesus do que deixar de falar de Jesus. Entende, irmão? Eu não era nada. Eu era um técnico. Vamos dizer assim, eu era cirurgião, eu era açougueiro. Eu cortava, costurava e tá tudo certo. Mas não transformava a vida de ninguém. Não transformava a família de ninguém. Eu era o próprio doente. E a Bíblia diz para a gente ser carta viva. Para você levar alegria ao povo. Para você levar vida ao povo. Para as pessoas verem você e falar, cara, eu vejo Jesus em você. Eu vejo esperança em você. E a coisa que mais as pessoas me dizem, cara, doutor, eu sou igual a você, cara, também tem déficit de atenção, tenho problema cerebral, não consigo prestar atenção nas coisas, sou meio estabanado. É verdade, está cheio de gente aqui que tem isso. Eu vou dar um exemplo do que é déficit de atenção. Eu tenho um celular que é iPhone, né? Muitas vezes quando eu estou com a cabeça meio aboada, só para botar o conector para carregar o celular, eu fico assim, cara, esse negócio não entra, esse negócio não entra. É um negócio muito doido, cara. Aí chega aí a Renata, a Caori. Ô, doutor Pedro, é o seguinte, você só fazer assim, ó. Tum. Falei, caramba, por que eu não consigo? Porque o cérebro está em outro lugar, gente. Você está entendendo? Semana passada, eu cheguei lá, estava tendo que fazer uma live importante aí. Eu saí correndo, fui para o consultório e falei, gente, eu esqueci a senha do computador. Cara, deu um branco. E olha que todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que pegar a senha. Toda hora ele desliga, eu tenho que botar a senha. Aí eu acordei assim, fiquei botando outra senha. Aí eu cheguei, a Renata, que gosta de mexer com o computador, a Kaori não estava, eu pedi para a Renata. Ô Renata, vê aí que eu não estou conseguindo resgatar a senha. Aí ela pegou e fez assim, ó, doutor, é o seguinte, ó. Enter, tum, e o computador falou, cara... Quem tem essas coisas cerebral, gente, esquece, não presta atenção, troca a senha, depois não lembra. Está cheio de gente que é assim. Está cheio de gente que é assim, bota a autoestima lá embaixo. Bota, né, começa a não confiar no próprio cérebro. Depois vai com a baixa autoestima e depois não consegue nem arranjar uma namorada. Depois a esposa está esperando que você lembre a data do aniversário, você esquece. E a esposa vai ficar magoada. Mas eu não sei, eu não esqueço. Cara, eu atendo gente, coitado. E eles nem sabem que isso tem conserto. Aí eu vou contar, como aqui é corpo, mente e espírito, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso é mato hoje em dia. Lembrando que em Mateus capítulo 4, Jesus... expulsava demônios, curava os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Então, lunático e endemoniado são coisas diferentes. O cara lunático é problema mental da alma, o cara está perturbado da mente, é um lunático. Mas não significa que está endemoniado. E o paralítico, hoje em dia, está cheio de gente que tem problema cerebral. Tem gente que hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu,
o povo está menos ignorante. Estão falando aí até do autismo. Está cheio de gente com filhos autistas. Tem gente que tem traço autista, que vive num mundo meio fechado. Aí os pais não entendem por que o menino não faz. E muitas crianças com déficit de atenção, é bom vocês saberem, vocês são pais. Não adianta chamar o cara de preguiçoso, não adianta você chegar para ele e começar a bater na cabeça dele, porque ele não consegue focar atenção e é ligar no 220. E muitas vezes precisa de ajuda profissional se você não consegue dar conta. Eu vou dizer uma coisa para você, eu atendo muita gente hoje, não sei se vocês já ouviram falar do transtorno de personalidade borderline. Lá no CAPS, onde eu trabalhava, era muita gente que quer se matar, vive se cortando, vive... tudo bem, que é muito... Graças a Deus, não é tanta gente da população que tem isso. Mas é importante vocês saberem que se vocês não aprenderem a amar seus filhos e buscar respostas da dificuldade que está na sua família, no seu primeiro ministério, e deixar de ser cabeça dura, porque o que eu mais ouço, não vai precisar de ajuda não, porque isso aqui, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não funciona, gente. Graças a Deus, os cristãos hoje estão deixando de ser ignorantes. Graças a Deus, eles estão percebendo, Jesus expulsava demônio, curava os paralíticos. Paralítico é coisa física. Por isso, vocês estão falando aí, a psiquiatria veio, porque muitos, quem tem parente que tem problema psiquiátrico, precisa tomar remédio, gente. E eu atendo muito crente que diz assim, Deus me curou, para o remédio, o que acontece? Volta tudo. Entende? São coisas diferentes. Então vocês que são homens, muitas vezes sua esposa está aí perturbada, porque não consegue lidar com o filho, e ainda você bota a culpa na sua esposa, falando, você que não dá limite, você que não sei faz o quê. Então o Osé já dizia, meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Leva isso no seu coração, porque é importante para que você tenha paz. Você cuidar da sua cuidadora, que está aqui, ó. Efésios capítulo 4, está lá. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Se Deus deu uma esposa para você amar, uma esposa só, vocês têm noção por que isso é importante? Eu fiz um propósito, essa palavra propósito, eu fiz uma escolha lá atrás, porque meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, de ter uma família. E logo que eu fui casar com ela, eu falei que quero ter 4 filhos. Não importa, eu quero 4 filhos, não importa se é mulher, se é homem, tivemos 4 filhas. Isso é um propósito. Então o meu propósito não é casar com uma mulher que tinha dinheiro, que é médica, não é porque era bonitinha, não é porque tinha um corpo bonito. Não, o propósito é família. O propósito é ter uma companheira, ter uma parceira. Saia daqui com um propósito. Se você está discutindo com a sua esposa, sente essa noite com ela. Cara, eu preciso entender, porque eu quero melhorar a minha família. Eu quero melhorar a minha relação com você. Eu não entendo nada do que faço, mas uma coisa eu sei, eu tenho que aprender a amar você e os filhos. Eu tenho que deixar de ser ogro, deixar de ser troglodita. E eu fico muito feliz hoje de ver tantos homens aqui. Eu vou em encontro de homens, gente, é muito menor que isso. Quando você fala em encontro de mulher, já até pesquisei aqui, são 1000 mulheres. Agora quando você fala em homem, vai você para a igreja, vai fazer você terapia, vai você que está precisando, eu não preciso. Sabe por que o homem pensa assim? Vocês têm ideia por que o homem pensa dessa forma? Porque o homem, ele não tem o desbalanço hormonal. O homem, quando começa a produzir a tal da testosterona, que dá barba, engrossa a voz, né? Ele quer sair para as baladas, namorar, não sei o quê, o hormônio do homem é estável. A mulher tem a dança dos hormônios. Aí você fica reclamando da sua esposa, coitada. Entende? Aí, graças a Deus, fui convidado aqui para falar para as mulheres. Então, quando eu vier aqui em novembro, vou falar para elas. Fala para elas não perderem aí a palestra, não. Porque vocês precisam investir na família de vocês. Porque agora eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus veio anunciar o reino de Deus, que é a parte de cima. Todo mundo não quer ter o fruto do Espírito Santo? Todo dia da sua vida você ter paz, estar na mansidão com a sua família. Você está em paz, inclusive com o seu trabalho. Tem muita gente que está desempregado.
Mas se você tiver uma esposa feliz, está trabalhando, não importa se você está desempregado, você vai segurar a onda porque a sua família é sólida. A sua família está galgada na rocha que é Jesus. E a rocha que é Jesus, o que é? Responde aí. Uma palavrinha só. É o príncipe da paz, é amor, gente. Tudo do Novo Testamento é amor. O princípio para você, o passaporte para você entrar no reino de Deus, que é a boda lá do casamento, a vestimenta para você entrar na festa e não ser expulso desse reino de Deus, é as pessoas verem Jesus em você, ver Cristo em você. Essa é a vestimenta. Então, quando alguém fala, nossa, Pedro, hoje eu vejo Jesus em você, vejo Cristo em você, nossa, eu fico feliz. Eu sei que tem um monte de defeitos, gente, porque a carne, o nosso cérebro vai perturbar mesmo. Eu daqui a pouco volto a falar um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro é o nosso pior inimigo. A nossa memória é o nosso pior inimigo. É ele que nos impede de buscar a nossa paz. Veja bem, a Joyce Meyer já escreve, o campo de batalha é na mente. E muita gente acha que é um problema espiritual, mas pode ver, você vai para a igreja, você faz a libertação, você limpa aí, saiu da igreja, o que você faz? Vem um cidadão, te fecha lá na rua, o trânsito está parado, o que faz? Você fica que nem eu antigamente. Eu ficava nervoso, gente. Sai da frente, olha o barbeiro. Aí tá o cara em fila dupla. Meu pai falava assim, né? Pô, o cara aí é o barbeiro. Eu falava a mesma coisa. Tudo que o meu pai terreno reclamava da vida, ele me ensinou a reclamar, até da política. Um dia que a minha mãe falou, né? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, gente. Aí tinha uma época que eu falava, não voto em ninguém não, porque política é tudo ladrão. A minha mãe que estava lá dizia ser surda, né? Ela falou assim, nossa, o seu pai falava a mesma coisa. E eu achando assim, né, que eu formei na USP, sou um cara inteligente, estudioso, sou cientista, neurocientista da geopolítica mundial, que eu sei tudo. Eu estava imitando meu pai, que não tinha o primeiro ano do ensino primário, gente. Vocês acreditam nisso? Vocês estão dando risada, mas pergunta para sua esposa, e ela vai dizer assim, pô, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe, para com isso. Entende a diferença, não? Até que um dia ela vai falar, cara, esse homem é de Deus. Quem tem que falar que é homem de Deus é a sua esposa, são seus filhos. Porque muitas vezes você vem para a igreja representar um papel que nem eu representava, está tudo certo, olha, é um homem de Deus. Mas olha para quem está do seu lado, olha o que Jesus disse, né? O que Deus disse. É necessário que o homem não permaneça só. Está lá em Gênesis capítulo 2, gente. E aí hoje, aqui ó, 2024, muitas pessoas que estão aqui com certeza absoluta têm uma grande dificuldade de amar a própria esposa, vive irritado, vive nervoso, mas isso tem a ver com isso aqui que está embaixo, ó. Medo, insegurança, angústia e principalmente a raiva. Aí eu vou falar daqui a pouco, tem mais 15 minutos para falar para vocês sobre a raiva, tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês sobre o propósito? Então, eu tive um propósito, em primeiro lugar, casar. Eu nem sabia que casamento era importante para o reino de Deus. Então, o propósito de casamento e tratar bem uma mulher, por que é importante? Para nós aprendermos a amar como está escrito na Bíblia. Esse é o maior trabalho que vocês vão pegar na sua vida a partir de hoje. Vou aprender a amar como Jesus ensina uma mulher só. Aí vem o segundo propósito, que eu disse na noite de hoje, eu quero resumir aqui. É você entrar no reino de Deus. É você ter um lugar de paz. É você estar afincado a sua casa na rocha. A sua casa, sabe onde é, gente? Oi? Sabe onde é a sua casa? É nesse corpo aqui. É este corpo, é o templo do Espírito Santo, como os pastores dizem. Então eu que comando aqui no meu cérebro tem que estar fincado na rocha, na segurança em Jesus. Mas para isso eu tenho que tirar minhas crenças limitantes através da minha fé. O que eu disse nas crenças limitantes? Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo de perder o filho. Está cheio de gente com medo de perder o filho, está perdendo o filho porque fica, em vez de amar, está batendo na cabeça do filho o tempo todo.
está massacrando os filhos. Aí o indivíduo chega na adolescência, deixa de querer ir na igreja, porque o pai, em vez de amar, só está marretando a cabeça deles. Então é necessário sim vocês virem para cá, para aprender a amar seus filhos, sua esposa, como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, não é que Jesus ensinou. Todo dia Jesus nos ensina, todo dia eu tenho que renascer, todo dia que eu tenho que nascer de novo. Todo dia na minha oração fala, hoje eu errei, pisei na bola com a minha esposa, pisei na bola com minha filha, só por hoje eu vou segurar a onda. É verdade. O que eu aprendi de 2 anos para cá? De 3 anos, 2021, 19, 20, 21. Foi exatamente na primeira formatura do curso de formação em psicanálise. Eu estava lá no templo da Igreja Apostólica Novidade de Vida, e naquela semana Deus falou assim para mim, vai estudar o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície. Vai estudar e pratica, Mateus 5, 6 e 7. Lucas capítulo 6, do verso 27 em diante. Pedro, se alguém te bater numa face, dê a outra. Não perca tempo, você perde muito tempo. Você perde um tempo nas redes sociais, você perde tempo querendo mudar a vida dos outros. Você perde tempo tentando tirar o cisco do olho do outro, que você tem um poste na sua cara, você tem um muro na sua frente, você não enxerga nada, você sabe tudo, mas não sabe nada. E realmente eu não sabia nada. Eu perdia tempo achando que sabia, mas não conhecia o verdadeiro caminho, a verdade, que é o amor de Cristo, amar como Ele nos ensina. Amém? Então, naquele dia da formatura, eu comprei até um livro para tentar entender o Sermão do Monte. Eu não entendia nada, gente. Olha, não faz tanto tempo, gente. E eu estou ali, estou tentando, estou achando, estou me achando, né? Deus fala comigo. Uma coisa é ter dom do Espírito Santo. Você falar com Deus, ter intuição, dons de profecia. Olha, Deus está pedindo para falar para você, ó, que vai acontecer tal coisa. Puxa vida. Eu tinha dom, gente. Só que não tinha o quê? Jesus Cristo. Entende? São coisas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Se eu tenho o dom de Deus, quero falar com Deus, falar em línguas, dom de cura, dom de profecia, sem Jesus Cristo, eu nada serei, que é o amor que está lá em 1 Coríntios 13. Paulo descreve exatamente tudo isso. Você pode ter o dom que for, gente, até dom de cura. Você vai ver que tem um monte de gente que tem dom de cura, mas tem um capeta lá dentro, não tem Jesus Cristo. É verdade, gente. Você vai vendo aí e fala, nossa, caiu, porque não tem Jesus Cristo. Foi o que aconteceu comigo. Desde 93, Deus vinha falar, vai para Jesus, vai para Jesus. Nossa, esses crentes são malucos, só fica gritando, aleluia, glória a Deus. Eu falava isso, gente. Mas é verdade. E eu falava isso sem saber absolutamente nada. Eu creio que muita gente passou por isso. Muita gente que não nasceu numa família cristã, nem evangélica, nada. Muitas vezes está lá, tal, sou católico não praticante, é isso aí. Era eu. E achava que sabia porque lia, mas não praticava esse amor. Mas, como eu fiz um propósito primeiro, de ter uma família, de ter uma esposa, esse propósito primeiro foi que determinou a minha mudança, porque ao longo desse período todo, eu tive que aprender a amar. E quando Deus falou para eu praticar o Sermão do Monte, em primeiro lugar, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, aí a chave começou a virar, gente. E pouca gente fala do Sermão do Monte, porque não é fácil você dar a outra face. Não é fácil se alguém te roubar, aí o teu celular e falar, leva aí o relógio também. No mundo natural, gente, se alguém te roubar, você vai processar, você vai dar na cara dele, você vai pegar uma arma, que é o que o mundo prega. É verdade ou não é? E Jesus fala assim, fica na paz, irmão. Por que você está aí? Não dá para entender, gente. Mas creia, nesse período, eu perdia 6 mil reais, assim, 5.694, 6 mil. Aí eu fui ver, toda vez que alguém me pegava uma grana, me enganava, era 6 mil, gente. Meia. Falei, nossa. Falei, Satanás.
Na verdade, parece mentira, gente. Parece mentira. Mas toda vez que isso acontecia, eu falei, Deus, não vou perder tempo, porque Deus vai me dar em dobro. Ele não só me deu em dobro, gente, me deu tudo que eu nem esperava. Tudo que não esperava, que é a paz que transcende qualquer entendimento, que não está no dinheiro. Entenda, irmãos, que dinheiro, a gente fica realmente, no mundo natural é uma coisa, mas a lei que Jesus te colocou para você entrar no reino de Deus em vida e fazer exatamente como os apóstolos fizeram. Você sabe qual é a definição de sagrado? Oi? O que é algo sagrado para você? Oi? O que seria algo sagrado para você? Entrar no reino de Deus para mim é sagrado. Então o que é essa palavrinha sagrado? Você busca o sagrado. Sagrado é uma coisa que você dá tudo para ter esse propósito na sua vida. O propósito de entrar no reino de Deus, se você vai dar 6 mil, se a sua esposa te abandonar, continua no mesmo propósito. Ela não pode ser ídolo na sua vida. Se a sua esposa, você é homem, foi abandonado, você tem que continuar olhando para Deus. Seu propósito não é festa da carne, não é transformar ela em ídolo. Se você é uma pessoa que está aqui chorando, que separou, perdeu, você tem um propósito na sua vida, que é entrar no reino de Deus. Isto é a coisa mais sagrada que eu coloquei na minha vida. Encontrar essa paz aqui dentro, porque dentro dessa paz eu consigo ter domínio próprio. Dentro dessa paz eu consigo ter alegria. Dentro dessa paz eu posso estar que nem Estevão tomando pedrada na minha cabeça e olhar para Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso, não? É? Mas para vocês entrarem naquilo que eu coloquei lá em cima, o reino de Deus, é somente através da fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Porque se você não tiver fé, que você crê na ressurreição de Jesus, porque é muito fácil, né? Jesus, 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 e Jesus vai chegar para você, ó, você falou Jesus, mas não mudou nada não, cara. Não te conheço. A mudança deve vir de dentro para fora. A mudança de mentalidade, a mudança de forma de interpretar o mundo, a mudança de valores que está ali. Se o meu valor hoje está numa sexta-feira aqui, é porque você abriu mão de estar no bar. Se você vem no culto de domingo, em vez de estar jogando bola, assistir o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, é porque o seu valor está na igreja. Não é para você encontrar seu amigo da igreja, é para você encontrar Jesus Cristo dentro de você. Você vem para a igreja, não é para ficar reparando nos outros, matar a saudade dos amigos, não. É para você ouvir o que Deus tem para dizer no seu coração naquele dia. Vocês estão aqui hoje à noite, vocês fizeram uma escolha, vocês deram um valor de estar aqui. E que leve esse valor dentro de vocês todos os dias, porque todo dia você tem que acordar, eu vou brigar ou eu vou procurar a minha paz? Eu vou ficar lá pegando no pé dela ou eu quero ser feliz? Eu vou brigar com a minha esposa ou eu quero ter paz? Eu vou ficar chorando porque alguém me roubou ou vou pegar esse tempo e investir no reino de Deus que é paz? Isso tudo é valor, gente. E o valor, a gente aprendeu aqui na terra, dá valor a dinheiro, dá valor a carro, dá valor a bens materiais. Os homens dão valor a um corpo bonito de uma mulher. Eu digo para vocês, eu não troco a minha mulher por absolutamente nada. Eu sei o valor que ela tem. Encontrar alguém que te ouça não tem preço. Pode ver, as pessoas ouvem por um período de tempo, enquanto está namorando. Depois que casa, fica surdo. Aí começa a ouvir a vizinha, começa a ouvir todo mundo. Eu digo para vocês, gente, encontre alguém que te ouça e seja feliz. Agora, você tem que deixar de ser surdo, né? Não é verdade? Porque a surdez emocional impera. As pessoas, vamos falar uma palavra muito interessante que está na moda. As pessoas são narcisistas. Vou ensinar para vocês o que é narcisismo. Narcisista é aquele cara que ama os seus próprios pensamentos, ama os seus próprios valores, não muda absolutamente nada. Ele briga com todo mundo porque não vai mudar nada. Por isso
Paulo disse: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele amava as ideias dos fariseus. Ele era o fariseu. Mas ele preferiu amar mais o quê? Os valores ensinados por Jesus, que traz a paz que todos procuram, que é o passaporte para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Por isso você tem que ter a fé na ressurreição de Jesus, que tem vida. Sim, como Jesus mostrou. Ele foi e voltou, falou: cara, que se você acreditar, você vai estar comigo. E eu creio nisso. Isso me trouxe a paz. Isso me trouxe a paz a ponto de atender aqui na época do Covid um monte de gente. E creia, nem eu, nem a Renata, nem a Midori, que estavam nós três atendendo um monte de gente que estava sofrendo. E a gente não pegou Covid, por incrível que pareça. E a Midori ainda com alergia à máscara. Ela tinha alergia, botava máscara, não podia usar máscara. Falei: bom, já que é assim mesmo, Deus, eu estou na sua missão, Deus. A minha fé é que se eu chegar lá agora é porque fui recolhido, chegou ao fim. Mas não, mal sabia eu que a minha missão estava só começando, porque começou faz 2 anos. Porque eu virei a chave e falar: a coisa mais importante da minha vida, que é mais valorosa na minha vida, é ter a paz que Jesus promete nas Escrituras. Não tem dinheiro que pague, não tem carro importado que pague, não tem sexo lá fora, não tem pornografia, não tem nada. Nem essa briga política vai resolver o problema, porque muitas vezes Deus tem que pesar a mão em uma nação para que ele se volte para o Senhor. Espero que não seja o caso nosso. Mas claro, se as pessoas estão se afastando, lá em Jeremias capítulo 6, está lá: Deus pesou a mão. Ó Israel, eu enviarei a minha ira sobre vocês. Que ira é essa? Fruto do vosso próprio pensamento. Aí você vai ver gente pensando que nem doido, gente. Como é que pode pensar um negócio desse? Não é assim que está? Você não olha o irmão e fala: cara, como é que pode? Você está sendo enganado. Fruto do próprio pensamento. Então não seja você enganado como está dentro aqui. Quando falou aqui na hora da oração, que não seja enganado por fãs doutrinas que levam você para cá, para lá. Você tem que aprender a ler Jesus Cristo na sua vida, você tem que aprender a amar. É isso que está lá em Mateus capítulo 6. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os indivíduos ansiosos aqui ficam preocupados lá no final do ano. Tem gente tão ansiosa que não consegue parar o pensamento, por mais que se diga, por mais que converse com o pastor. Tem gente que tem uma coisa chamada transtorno de ansiedade generalizada. Está ansioso de manhã, na hora que acorda, ansioso na hora que sai de casa, ansioso para pegar o ônibus, ansioso. E aí, cara, se você é assim, você precisa de ajuda, gente. Você já orou, já jejuou, já fez todos os rituais, já fez cura e libertação e continua perturbado. Saiba que você tem um cérebro. Saiba que você tem um cérebro que muitas vezes é acelerado. Você sempre foi acelerado e nunca soube disso, e isso muitas vezes pode estar te atrapalhando, porque é corpo, mente e espírito. E o corpo é cérebro. Enquanto nós tivermos cérebro, nós vamos ficar dependentes da carne. O cérebro nos engana. O coração do homem é enganoso, como foi dito. Falar sobre as emoções, as nossas emoções são enganosas. Então não vá pela emoção, não vai por impulso da emoção. Tudo que você faz pelas emoções, você pode fazer errado, porque o coração do homem é emocional, é enganoso. Portanto, Romanos capítulo 12 lá, prestai o culto racional. Vocês estão hoje aqui, levem essa palavra racionalmente. Comece a pensar. Isso aqui faz sentido, mas somente quem, através da sua razão, praticar o Sermão do Monte. Eu vou praticar o Sermão do Monte. Se a minha esposa brigou comigo hoje, eu vou para o banheiro, vou dar uma volta, vou esperar passar raiva e vou voltar. Não desistam. Aí eu vou colocar uma coisa muito importante, gente. A maior parte das brigas que eu tinha com a minha esposa e ela tinha comigo,
É porque nós levamos conceitos da vida material terrena. Ela dizia para mim, até minha filha, nossa, você está igual a sua mãe. Aí minha filha um dia, era pequenininha, ela viu brigando assim, aí viu minha irmã que cuidou de mim. Nossa, você está igualzinha a tia Lúcia, você fala igual. Eu não conhecia Jesus, mas eu falava exatamente sobre política igual ao meu pai, sobre educação de família, de educação de filhos igual a minha irmã. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão olhando um pouquinho de Jesus em mim. E é isso que as pessoas têm que vir em você. É isso que você tem que ser carta viva, não é crente de banco de igreja. Você tem que ser feliz, gente. Deus é feliz, Deus é alegria. Se você está com problema, procura o seu irmão e fala, cara, eu preciso de ajuda. Por isso Efésios vai lá, confessa que você está triste, está com problema, para ver uma solução, gente. Eu não consigo estar aqui sozinho. Eu preciso que essas 3 pessoas me ajudem no ministério para poder fazer o que eu estou fazendo. Sozinho a gente vai a lugar nenhum. Todo mundo é uma flor no reino de Deus. O Espírito Santo que habita na Renata, na Kaori, na Midor e nas meninas que colaboram lá, todos são importantes, desde o menor até o maior. Tudo é importante no reino de Deus. Não negligencia, porque muitas vezes você está sofrendo. O seu irmão, que você não dá nada por ele, pode te dizer uma palavra e falar, cara, isso me ajudou profundamente. Vocês estão entendendo, não? Oi? Então, para de achar, né, que você não é um nada, com crenças limitantes, vivendo com medo, insegurança, angústia. Você tem muitas opções para fazer e não sabe qual caminho vai andar. Hoje vocês não tiveram angustiado, vieram aqui porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero ter uma família. Eu quero. Então, põe esses propósitos na sua vida, porque o homem completo só é completo quando Gênesis capítulo 2 está lá. Colocarei uma mulher, porque é bom que no homem tenha uma pessoa para cuidar, viver, morar, se divertir, ser parceira. Isso está na Bíblia, está lá, está em Efésios, porque é o melhor lugar de você se completar e falar, cara, eu estou com Jesus, é você saber que você está amando. Não tem como você saber se você está com Jesus, é um homem completo, se você não consegue amar sua esposa, se você não consegue amar sua família, você não consegue amar até o seu trabalho. Paulo dizia, se você está sendo tratado como escravo, faça tudo como se estivesse sendo feito para o Senhor. A gente tem um hábito de entrar no, querer o trabalho. Nossa, eu tenho um propósito, eu quero trabalhar. Aí quando consegue o trabalho, o que acontece? Tá ruim aqui. Aí vem o que as igrejas falam, né? Do amor eros, do amor daquilo que é platônico, daquilo que está faltando. O dia que tem, perde o interesse. Você ama sua esposa enquanto você está namorando, quer casar. Casou, perdeu o interesse. Então você tem que ter um amor filial, que é amar aquilo que você tem, e principalmente o amor ágape, que é você proporcionar felicidade para sua companheira, ela proporcionar felicidade para você. Por isso o amor de Jesus Cristo é o que completa a todos. Se você não aprender a amar como Jesus, que é na sua família, não tem como você ser um homem completo nesta vida em nenhum lugar. Se você não olhar para Jesus e dar outra face, amar o seu inimigo, e a sua esposa não é seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, amar seu líder da igreja, amar seu emprego, todos é a oportunidade, porque quando você está amando, você está em paz, você está no domínio próprio. E quando você estiver em paz, no domínio próprio, você vai ser fiel no seu casamento, você vai ser fiel no seu trabalho, você vai ser fiel para desenvolver a coisa mais importante, que é o dom que Deus te deu, que está em 1 Coríntios 12. Todos têm o dom. E quando você parar de se reclamar da sua vida, porque Deus, através de Jesus, está te completando, você não vai reclamar de falta de emprego, falta de amigos, falta de nada, porque todos têm um dom de Deus. Essa semente tem que ser plantada, e se você pegar essa semente e não der fruto, você vai ser um servo infiel. Então olha para dentro de você, procura quem possa te ajudar. Com certeza está cheio de gente com dom aí. Eu vou dar um exemplo nosso aqui. Se eu não tivesse uma mulher que me auxiliasse em tudo que eu não sei, ela é totalmente diferente do que eu. Eu sou meio ansioso, ela é super de boa.
calma, a gente vai chegar lá. Eu falei para a Rose, né? A gente saiu 3 horas antes para não chegar 5 minutos atrasado aqui. 6h30 eu já estava aqui, gente. Eu sou ansioso. Eu casei com uma pessoa assim. Mas que ela sabe que eu sou ansioso, o que ela faz? Quer sair que hora? 4h30? Tá, 4h30. Saí 4h30 de lá. 2 horas da tarde já não está fazendo nada. Eu preciso sair, porque senão eu vou perder o culto. Mas são valores, gente. Para mim, estar com vocês aqui é estar com Deus, é estar com o Espírito Santo. Porque foi essa a missão que eu descobri na minha vida. Não tem coisa melhor na minha vida que ir de pregar o Evangelho de amor de Jesus Cristo, para que eu veja vocês se transformando aí. Por isso, a coisa mais importante que eu tinha foi que Deus pediu para eu ensinar psicanálise cristã para todo mundo. Então, toda quarta-feira lá, pode passar o último aí? Toda quarta-feira, a gente faz leitura do Evangelho, né, e que está lá totalmente gratuito para vocês. E creiam, eu fiquei 1 mês falando com a Renata assim: Renata, vou gravar, não vou gravar, vou gravar, não gravar. E Deus falou para mim: você está com medo de morrer. Eu falei: não tenho medo de morrer não, já passei pelo Covid, já estou lá. E eu assim, eu falo, não falo, falo, não falo, faço, não faço. Olha só que coisa doida, gente. Faz 30 anos que eu estou criando a psicanálise cristã. Larguei minha vida para investir nesse conhecimento. Peguei todo o meu dinheiro e investi nesse reino de Deus. O que aconteceu? Hoje, claro, eu sou médico, sou psicanalista, eu tenho que pagar minhas contas, eu vivo disso. Só que Deus falou assim: vai lá e dê de graça para esse povo aí. Gente, não estava conseguindo nem gravar, gente. Eu ia gravar. Aí Deus falou: você está com medo, você está com medo. Aí veio assim: você está com medo de dar seu filho Isaac. Você está com medo de sacrificar. Pois entregue isso ao Senhor. Isso não é a sua vida. Quem mantém você, quem paga as suas contas sou eu. E eu entendi. Aí a minha vida mudou. Aí eu comecei a gravar para vocês e literalmente comecei a ter a paz que Deus prometeu na minha vida e na minha família. Glória a Deus. A última palavra que eu quero colocar para vocês: qual crença limitante você está segurando e não está se desenvolvendo na sua vida, porque você está todo travado aí? Olha para dentro, procure ajuda, para que você possa realmente se entregar a sua vida a Jesus, que é a coisa mais sagrada. O que é sagrado é você entregar a sua vida para esse sagrado. Foi isso que eu descobri ao longo dessa caminhada. Entregar a vida a Jesus não é fácil. Envolve nosso mundo natural, envolve dinheiro, mas não dá para servir 2 senhores. Ou você serve a mamão, ou você serve a Deus. E você tem a experiência que Deus paga as suas contas, você tem a experiência que Deus cuida da sua saúde, que vai favorecer. Hoje, eu posso dizer para vocês, eu tenho uma paz que a medicina não me deu, que ser cirurgião do Hospital das Clínicas não me deu, ser amigo essas pessoas famosas aí não me deu. Mas posso dizer para vocês que eu consegui mudar essa chave dentro de mim e valorizar muito mais entrar no reino de Deus como algo que completou eu como homem. E aí eu consigo amar minha esposa, amar minha filha, ser fiel a todos eles, porque as outras coisas perderam sentido. Nada mais importa. Foi que um dia eu falei para mim: será que um dia eu vou conseguir chegar que nem Paulo? Posso dizer para você, não estou que nem Paulo. Se alguém falar assim: olha, você aí com uma árvore na minha cabeça, eu não sei o que eu vou responder. Nega Jesus. Não sei, gente. Mas posso dizer uma coisa para você: os valores que eu tinha foram se alterando. Olha para essa palestra e vá mudando seus valores em direção a Jesus Cristo, para que você seja realmente uma pessoa completa, um homem completo em Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado a todos, gente. Então, agradeço aí a igreja. Muito obrigado mesmo. Agradeço a Deus a oportunidade. Muito bom, gente.